acho que o mais importante de tudo foi a classificação, até porque a gente tem visto em outros jogos aí a dificuldade que as equipes têm passado. O futebol brasileiro está muito nivelado, não importa se o time é da 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, 1ª divisão. Eu volto a repetir, ontem vi os jogos, vocês puderam ver também as dificuldades de outros grandes clubes saindo, hoje mais um, no caso o Fortaleza. Então não tem jogo fácil. O problema é que todo mundo no Brasil quer ver espetáculo, quer ver o time jogando bem. Infelizmente o futebol não é mais assim não. Até porque desde que eu cheguei praticamente a gente não teve nem uma semana cheia, a cada 3 dias é um jogo sempre de uma competição, um jogo decisivo, um jogo importantíssimo. Não tem tempo para trabalhar, o desgaste é muito grande. Vê que no final de semana nós estamos em Caxias, chuva, frio, campo pesado. Hoje nós estivemos aqui em Brasília buscando o resultado para nos classificar. É muito difícil, realmente, hoje em dia no Brasil todo mundo quer futebol bonito. Mas vai ficar bem difícil a gente ver futebol bonito, sem tempo para trabalhar e principalmente com o desgaste do time. Oi, Renato, boa noite. Vitor Lessa, Jornal da Capital 1902. Você já falou em outras oportunidades a questão do calendário, do desgaste que impede o time talvez de desempenhar um futebol melhor com essa sequência de jogos. Mas buscando entender essa questão do... A gente fala de resultado, fala de desempenho, fala de boa atuação, mas talvez o torcedor queira, em alguns momentos, ver um pouquinho mais de intensidade, talvez colocar assim, de insatisfação, às vezes, por mais que o adversário seja mais fraco, mas ter um pouco mais de vontade, de pressão na marcação, de mais chegada no ataque. Não necessariamente isso vai se transformar em vitória ou num bom jogo, mas talvez uma postura um pouco diferente, talvez seja por esse caminho. Não, mas o torcedor, nesse sentido, ele tem razão. Isso é o que eu mais cobro do meu time, de quem entra em campo. Agora, por outro lado, tem que ser em defesa sempre do meu grupo, justamente pelo desgaste. Você não pode toda hora sair fazendo marcação-pressão os 90 minutos, ninguém aguenta. Justamente pelo desgaste. Por exemplo, o Aparecidense jogou no sábado. Nós tivemos um jogo pesado lá em Caxias, viemos aqui para Brasília, que eles tiveram um dia a mais do que a gente. Sábado nós temos um clássico. O Vasco jogou ontem, nós jogamos hoje. O desgaste é muito grande. Eu tenho colocado jogadores em campo que estão pedindo para sair no intervalo do jogo porque não aguento mais correr. Aí eu mudo meio time, não consigo classificação, porque eu mudei meio time. Cara, é difícil agradar todo mundo. É difícil. O torcedor ele tem que entender que no momento o mais importante para a gente é o resultado. Eu entendo o que eles estão cobrando em alguns jogos. Eu também cobro diariamente do meu time, principalmente nos jogos, essa intensidade. Só que ao mesmo tempo não adianta eu querer cobrar uma intensidade com o desgaste do time. Até porque, eu volto a repetir, ninguém está dando desculpa. Eu tenho visto todos os jogos. Eu não tenho visto nenhum time do Brasil se destacando. Nenhum time jogando bonito e ganhando jogos. Todo mundo está buscando um resultado, justamente pelo desgaste. Então quando as pessoas falam, falta de intensidade, o time não jogou bem. Ok, acontece. Realmente tem acontecido isso. Mas põe em primeiro lugar, o time está desgastado. As pessoas entendem isso ou não entendem. Tanto é que você vê em todos os jogos, toda hora, tem treinadores que mudam seus jogadores. E tem que dar graças a Deus os grandes clubes que têm dinheiro, que têm praticamente 2 times, e muitas vezes a gente está vendo jogadores saindo de campo machucados. Por quê? Justamente pelo desgaste. Então, cobrar é uma coisa, querer também é uma coisa. Agora, ter condições de fazer é outra, bem diferente. Boa noite, Renato. Felipe André da ESPN. Você falou na sua primeira resposta sobre a diferença cada vez menor de time da primeira para a 4ª divisão. Queria que você falasse um pouco sobre o que a presidência te ofereceu de perigo, a equipe comandada pelo Lúcio Flávio, né, um velho conhecido, mas aonde que você vê que essa diferença está sendo cada vez menor? Quando eu falei já uns dias atrás, o Brasil está com carência de jogadores decisivos, craques, se diferenciam. Então é por isso que o futebol está muito nivelado. A Aparecidense está muito bem treinada. E a Aparecidense tem jogadores de velocidade, que é muito importante no futebol. E para eles, era uma Copa do Mundo. E isso eu coloquei bem claro para o meu grupo ontem à noite e hoje na preleção. Olha, se a gente não entrar com bastante intensidade, se a gente não entrar focados no jogo o tempo todo, nós vamos ser surpreendidos. E fomos. Justamente pela pergunta do teu colega, que eu concordo com ele. Baixamos um pouco a intensidade no início do jogo, tomamos o gol.
E aí a gente tem que ficar correndo atrás, aí todo mundo fica cobrando, aí a gente tem que deixar espaço, tem que arriscar mais. Graças a Deus a gente conseguiu virar o jogo, mas nem sempre a gente vai conseguir virar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Então você fala assim, o que a Aparecidense apresentou? Hoje em dia, quando eu falo futebol nivelado, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Até porque eu estou dando exemplo. Ontem, o Grêmio saiu para um time que eu acho que é da terceira divisão. Hoje, o Fortaleza saiu para um time da terceira ou quarta divisão, correto? Ontem a gente viu o Vasco como passou. E aí eu pergunto para você, é só o Fluminense que está devendo? Eu sei que nós precisamos melhorar. Eu sei disso. Mas aqui eu falo, vários jogos, viagens, desgaste, entendeu? O importante no momento são os resultados para mim. É a passagem de fase da Copa do Brasil, buscar pontos no Campeonato Brasileiro e a semana que vem buscar a vaga para a próxima fase da Sul-Americana. Ou as pessoas, voltam a repetir, entenderem isso, ótimo, ótimo. Até porque se o meu Fluminense tivesse tendo essa intensidade toda e não jogando tão bem em alguns momentos do jogo, se fosse só o meu time, eu estaria preocupado. Como não é o meu time só, entendeu? Então eu não fico tão preocupado assim. Oi, Renato, tudo bem? Nana Dinê, do Portal Metrópolis. Você falou muito hoje sobre desgaste e não só o clássico no final de semana contra o Vasco, semana que vem tem um duelo importante contra o Once Caldas, que pode valer a classificação, e daqui a menos de um mês vocês têm o Mundial de Clubes, né? A Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então eu queria saber o que você está projetando, o que você projeta fazer para driblar essa questão do desgaste, tendo em vista a competição mundial que vocês têm. Obrigada. É difícil porque, como eu falei, né, todo mundo quer resultado, a cada 3 dias nós temos um jogo decisivo, isso muda muito o meu time. A gente perde em termos de entrosamento, perde um pouquinho também de qualidade, e é difícil. 4 grandes clubes vão disputar o Mundial. Graças a Deus o Fluminense é um desses grandes clubes. O restante, praticamente, vão dar férias para os jogadores, eles vão descansar. Na volta das férias, eles vão ter tempo para se reorganizar, enquanto a gente vai estar no desgaste do Mundial também. A gente não sabe até que ponto a gente vai avançar no Mundial. Então, todo mundo vai cobrar na volta de novo. Os jogadores, alguns vão ter, a maioria deles vão ter férias, a gente vai estar trabalhando. A gente vai voltar, todo mundo fez uma mini pré-temporada, enquanto a gente está se desgastando. E a cobrança vai ser igual. Infelizmente, no Brasil, assim, ninguém tem mais paciência. Ninguém tem paciência com os treinadores, ninguém tem paciência com os jogadores, ninguém quer cobrar. Ninguém quer ver o futebol bonito, quer ver o time ganhar. Todo mundo está assim, a exigência é muito grande. Às vezes, com 2, 3 minutos de jogo, as pessoas já estão cobrando. É muito difícil trabalhar assim. É muito difícil. Então, e vocês que estão desse lado aí, que façam as críticas, façam seus trabalhos, os seus elogios, que é uma coisa normal que é o trabalho de vocês, é que eu falo. Muitas vezes o comentarista quer aquilo, quer ver exatamente o que o torcedor quer. Intensidade, futebol bonito, gols. Bom, aí ou se repensa no que se está comentando, entendeu? Pode cobrar, que é o trabalho de vocês, mas é impossível jogar bonito. É impossível você colocar o mesmo time em campo. É impossível você golear. Até porque, eu volto a repetir, o futebol está bastante nivelado. Boa noite, Renato. Henrique Alcaraz, Férias do Esporte, Band News FM Goiânia. Queria primeiro saber como que foi o papo ali no intervalo. Claro que a Aparecidense começou ganhando, o Fluminense acabou virando o jogo. Para essa virada de chave, você fez algumas mudanças já pensando nessa sequência dura que tem pela frente. O que você projeta, o quanto que essa classificação de hoje vai impactar nos próximos jogos? Eu acho que o importante era a gente fazer o dever de casa, que era conseguir a classificação. Porque eu coloquei para a Aparecidense é um bom time, está na 4ª divisão, então a gente tem que pensar. Se a gente ganha, é normal. É normal, ganhamos uma equipe da 4ª divisão. Se a gente perde, já pensou? Então ninguém ia querer desculpa. E nem eu iria dar uma desculpa, né? Nós respeitamos nosso adversário, não começamos com a intensidade que nós deveríamos, tomamos o gol, mas a gente não se desesperou, a gente corrigiu algumas coisas que estavam erradas, conseguimos ainda virar o jogo no primeiro tempo, no intervalo corrigir mais algumas coisas, praticamente a Aparecidense não criou mais nada, a gente tomou conta do jogo, a gente sabia que eles queriam o quê?
ir para frente e eu tenho que deixar espaço no que aconteceu. A gente aproveitou os espaços que eles deixaram e matamos praticamente o jogo e conseguimos o nosso objetivo, que era a classificação. Renato, boa noite. Arthur Ribeiro, Correio Brasiliense. Hoje em dia no futebol a gente está tendo um fato muito comum, está sendo times de divisões inferiores vendendo mandos quando tem jogo de Copa do Brasil. Isso aconteceu agora com a Presidência, acontece com o Flamengo também agora. E acaba que o Fluminense hoje mesmo teve a imensa maioria da torcida, acaba fazendo quase como se fosse 2 jogos em casa. Isso faz você um pouquinho... O que você acha disso? Você acha que é algo que precisa mudar, precisa parar? Precisa fazer com que os jogos sejam mais nas cidades locais, onde os times jogam, onde a torcida está? Ou você acha que tudo bem, faz parte, é a questão do jogo mesmo? A tua pergunta é muito boa, mas eu sou empregado no clube, não sou eu que decido. Se você me perguntar, para mim foi ótimo, entendeu? A gente jogou no Maracanã, jogamos aqui em Brasília praticamente em casa. Mas eu cumpro ordens, as ordens vêm de cima. Então o que tem que ser mudado são as decisões da CBF. Se tem essa brecha, os clubes se aproveitam. Se tem essa brecha, é porque os clubes também de menores, né, de menores clubes vendem seus jogos para arrecadar dinheiro. Quer dizer, ali existe o útil e agradável. O time grande compra os jogos porque tem dinheiro. O clube pequeno, muitas vezes, se favorece para pegar esse dinheiro. É onde me mandarem jogar, eu tenho que ir. Sou empregado do clube, tenho que jogar. Quanto mais vantagens a gente tiver, melhor. A gente tem essa vantagem porque tem essa brecha. Mas não acontece só com o Fluminense, não. A tua pergunta é muito boa, acontece com todos os clubes. Agora mesmo, amanhã, parece que o Internacional vai jogar em Santa Catarina. Então, se tem a brecha, meu amigo. É porque os clubes menores, economicamente, deixam. Então, eles não podem reclamar. A última aqui para encerrar, né? Boa noite, Renato. Jéssica Aline, que é os donos da Bola Brasília. Sobre a saída do Renato Augusto, vocês tiveram alguma conversa, você como líder dele, vocês tiveram uma conversa ou ele foi diretamente na diretoria? Você deu algum conselho para ele? Por conta das lesões também, ele estava se sentindo mal por não poder ajudar o clube, por não poder atuar. Então, eu queria saber desses bastidores, se vocês tiveram alguma conversa sobre isso. Olha, quando eu cheguei no Fluminense, já tinha zum, que ele poderia parar de jogar. Eu não estava acreditando muito, então ele foi levando. Eu comecei a dar oportunidades para ele. Ele era um jogador importante, um jogador inteligente, um jogador importante no grupo. É um jogador bem acima da média. É um jogador que, nesses anos todos, mostrou o valor dele, a capacidade dele. Fiquei triste, falei com ele ontem, mas praticamente eu já tinha me buzinado no ouvido que ele iria parar. Eu falei com ele ontem, perguntei por quê. Ele falou que não estava aguentando mais as lesões, estava um pouco estressado com as coisas, ele estava precisando descansar. Eu ainda falei para ele, olha, pensou direito, repensa, você vai fazer falta pro futebol. Ele, não, pensei bastante, parei para pensar com a minha família e está decidido. Infelizmente é mais um jogador acima da média que para no Brasil. Pode ter certeza que muita gente não vai sentir falta dele porque não vinha jogando seguido, mas eu vou sentir pela qualidade dele. Obrigado, Renato. Boa noite, gente.